Olá, meus amigos, eu vou querer só um minutinho da sua atenção para dividir algo de Deus para a sua vida. O livro de Jó, eu não vou ler aqui a escritura, mas eu vou fazer uma narrativa do que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você que está me vendo já conhece essa história. A história de Jó, eu creio que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Eu creio que se você não a conhece com profundidade, você já disse uma frase que se reflete dentro dessa história. Quando você está sem paciência, aí você fala assim: oh meu Deus, me dá paciência de Jó. Essa expressão, oh meu Deus, me dá paciência de Jó, veio por causa dessa história de sofrimento muito grande. Mas eu queria que você entendesse que a história de Jó, ela inicia com uma visita do diabo na terra. E Deus chegou para o diabo, escute com muita atenção, Deus chegou para o diabo e perguntou para ele assim: olha, de onde você vem? No capítulo 1, Deus pergunta para ele. E ele fala: eu vim de rodear a terra, eu estava dando volta na terra. E aí Deus sabe que era notório a vida de Jó. Então Deus pergunta para o diabo assim: você tem visto, você viu o meu servo Jó nessa volta que tu deste na terra? E ele respondeu assim: eu vi o teu servo Jó. E teve um diálogo entre Deus e o diabo, e a gente consegue enxergar poucas vezes um diálogo entre Deus e o diabo, principalmente quando Deus puxa o assunto. Isso é muito importante. E Deus começa a falar: ele é íntegro, ele é reto, ele é fiel, ele é temente, se desvia do mal. Aí Jó falou para ele assim: olha Deus, mas é muito fácil um homem ser fiel ao Senhor quando você cerca esse homem de bens. Ele tem muita grana, ele tem muita posse. Eu quero que você preste toda a sua atenção aqui agora. A primeira coisa que Deus falou para o diabo em relação a Jó foi da integridade de Jó, foi do relacionamento de Jó, foi o que Jó era por dentro. Integridade é algo que está por dentro, que reflete por fora. Isso aqui é muito legal. Integridade é algo que está por dentro e que se reflete por fora. E o diabo, ele contrapõe agora essa visão de Deus em relação a Jó, dizendo assim: o diabo não é mineiro não, viu gente? Mas vamos lá. É lógico que ele vai ser um cara que te ama. É lógico que vai ser um cara que vai colocar Deus em primeiro lugar. O diabo fala com Deus dessa forma. Sabe por quê, Deus? Porque você cerca eles de bens. É porque você deixou a vida de Jó próspera. Deus mostra para o diabo a integridade moral cristã, a moral da sua fé, a força da sua fé. E o diabo, ele pega e materializa dizendo: não, essa fé toda, esse amor todo é porque o Senhor cerca ele de bens. Olha como funciona. Deus vê o espiritual e o diabo vai no físico, no dinheiro. Aí Deus vira para o diabo e fala assim: então vai lá, toca no bens dele, pega o bem dele, que aí eu quero ver se ele vai negar a minha fé, se ele vai negar a fé que ele vem carregado há anos consigo. Mas aqui eu quero pontuar um negócio muito interessante. Jó agora iria passar por um processo muito difícil. Segundo os estudiosos, falam que o processo de dificuldade de Jó durou aproximadamente um ano, viu? De 9 a 12 meses. Estudiosos afirmam isso. Um ano.
E aí o diabo agora, ele recebe o direito de fazer o que ele bem entender com Jó. E a primeira coisa que ele tenta fazer agora, ou na verdade, que ele faz, é entrar na sua área financeira. Você já parou para pensar nisso? Por que o diabo, ao tentar fazer Jó negar a Deus, ele agora vai direto em suas finanças, vai direto no dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Por que ele fez isso? Não, eu vou no dinheiro de Jó. A primeira coisa que ele fez, aí a Bíblia nos fala, que olha só para você ver, no capítulo 1, do versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura o Senhor o cercasse de bens. No versículo 10 ele fala assim, olha, cercasse eles de bens, sua casa e a tudo que ele tem, a obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. O diabo vai totalmente na área financeira de Jó. E aí Deus falou assim, vai lá. E a primeira coisa que ele fez é arrancar, foi destruir o financeiro de Jó. E aí eu começo a entender, eu entendo nisso, porque quando você tira toda a possibilidade de prosperidade de alguém, você está colocando uma única opção para essa pessoa. Qual é a opção? É aceitar qualquer tipo de proposta. Porque quando você não tem recurso financeiro, principalmente no mundo capitalista que nós vivemos, e você tem que entender isso hoje, porque tudo que você faz nesse planeta Terra, você tem que ter dinheiro. Você não consegue fazer nada se você não tiver recurso financeiro. Isso já vem de anos. Sem dinheiro, você não compra nada. E aí o diabo, o que ele faz? Tira o recurso dele, porque aí ele vai ter que aceitar a proposta que eu vou colocar. Você sem dinheiro, você não consegue comprar, não tem poder de compra, e aí o que te oferecer, meu querido, você vai ter que aceitar. Ele fez isso, e a Bíblia nos descreve que ele não negou a sua fé. Que coisa impressionante. Ele não negou a sua fé. E o segundo, depois que ele arrancou os seus bens, a terra, dinheiro, tudo que você imaginar, o homem dormiu rico, milionário, e acordou pobre, sem dinheiro, zerado, liso, meu irmão. E aí o que acontece? A Bíblia continua a descrever, ele não negou a Deus, ele ficou firme nas suas convicções, ele continuou ali de pé, glorificando a Deus. E o texto nos fala que o diabo foi agora e tocou na sua família. Ele matou todos os seus 10 filhos. Todos os seus filhos foram mortos de uma vez só. O diabo foi nas suas finanças, ele não negou. Segundo, ele foi na família. Imagina Jó enterrando 10 filhos. Rapaz, ele enterrou todos os seus filhos. Um velório coletivo aqui agora. Um sepultamento coletivo aqui agora. E os filhos de um cara só. Imagina a dor dele. E aí a Bíblia nos descreve que ele não negou Deus. E o texto continua. Continua o texto, e aí nós chegamos na parte crítica. O diabo foi lá e tocou na saúde de Jó. E quando o diabo tocou na saúde de Jó, ele perdeu a sua força física, e o diabo falou assim, agora eu venci. E mesmo assim, o diabo levou um tapa na cara, mas daqueles bem dados, que ele começa a responder tudo isso. Porque com tudo isso, sem dinheiro, sem recursos financeiros, sem filhos, sem a sua família,
sem a sua saúde, estava com ele a sua mulher. A sua mulher sempre esteve com ele, viu, gente? Tem um monte de gente que fala um monte de abobrinha da mulher de Jó. Eu não aceito nenhum pastor, nenhum estudioso criticar ferrenhamente a mulher de Jó. Porque ela também perdeu 10 filhos. Provavelmente, a gente sabe disso, que ela tinha que pagar dote naquele tempo do casamento. A família dela era rica tão quanto Jó. Ela servia o mesmo Deus, porque tinha naquele tempo o casamento era entre tribos, a fé tinha que ser a mesma, tudo tinha que ser igual, patamar social, tudo. Então ela era o espelho de Jó em tudo. Mas um dia ela não aguentou. Eu estou falando para muitos pastores que pregam isso, que detonam a mulher de Jó, para muitos líderes, muitos teólogos que detonam a mulher de Jó, que não consegue perder o seu carro. Já nega Jesus no primeiro ponto. Ela chegou no momento que ela não aguentou, e ela disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse para ela assim: olha, aceitamos até hoje o bem de Deus, porque também não aceitaríamos o mal. Ele não negou, em momento nenhum, ele negou o seu Deus. Mas o que eu quero que você entenda, que existem algumas coisas que acontecem no mundo espiritual para poder fazer você parar de ter fé. Eu vou repetir, existem algumas coisas no mundo espiritual que vem maquiado e você, às vezes, deixa passar batido. O diabo veio primeiro. O tempo inteiro nessa briga aqui era para poder afetar o espiritual de Jó. O diabo não estava nem aí se o Jó estava próspero, se o Jó tinha uma família unida. O diabo não estava nem aí, o diabo queria pegar Jó no seu lado espiritual. E aí que está o negócio. Para poder afetar o seu espiritual, o inimigo, ele entra no físico. E nós estamos vivendo isso e não estamos percebendo. Olha o que está acontecendo. A ordem praticamente, só mudou a ordem. Mas o que está acontecendo conosco hoje, em 2021, aconteceu com Jó, que segundo os estudiosos é um dos livros mais antigos da Bíblia. Só para você entender aqui, escute, a ordem aqui ela foi mudada. Mas para poder afetar, mas para poder arrebentar com o lado espiritual da humanidade, nós estamos passando, primeiro, por uma crise de saúde, não é? Que de fato, eu vou repetir, que de fato a doença existe. Nós estamos enfrentando o coronavírus. Eu tenho as minhas convicções que essa não é a peste negra do século XXI. Mas a doença existe, ela mata de verdade. Já perdi pessoas, já perdi amigos e já perdi pessoas que estão no meu ciclo até mesmo de trabalho e de clientes que morreram, segundo o laudo médico de Covid-19, que nós sabemos também que existe um monte de outras pessoas que morreram e colocaram na conta do Covid-19. Por quê? Porque os números assustadores, ele vai te prender dentro de casa. O diabo só trocou a ordem. Ele primeiro colocou uma crise de saúde para poder afetar o seu financeiro. E já tem várias pessoas que já perderam também a sua família. Tanto na morte, por causa do vírus, e tanto porque não tem dinheiro dentro da sua casa, e a mulher não aguentou. A mulher pediu o divórcio e já não tem mais família. Dilacerados foram, e nós estamos enfrentando isso. Por quê? Porque o diabo sabe trabalhar. Oh Deus, deixa lá eu arrebentar com esse povo. Quero ver se eles não te negam. E eu quero te pontuar um negócio muito importante.
que o Brasil, ele é um celeiro de várias coisas boas. Nós somos o país o continente, o país, na verdade, que tem mais água potável debaixo do seu lençol freático. Nós somos o país que tem a maior área verde. Nós somos o país que temos pedras preciosas, ouro, muita riqueza natural. Vai fazer muita coisa, gente. E vamos tirar isso desse povo. Vamos falar por que o Brasil agora está sendo tão afetado. O Brasil está sendo tão massacrado pela doença e pela corrupção, pela política. Por que o Brasil agora está fazendo de tudo para fechar as igrejas, calar a boca dos profetas? Porque nós somos celeiro. Porque o mundo vai conhecer a palavra de Deus através do Brasil. O Brasil é o país cristão e de maior número e é o país que mais cresce. E nós somos o país que está sendo mais afetado. Não é negacionismo, eu posso te afirmar isso, não é negacionismo, mas sim um complô do inferno e de um comunismo demoníaco que está tentando entrar no nosso país, na América Latina e no mundo. Entenda isso. Isso é muito sério. E aí, se a gente empobrece o povo, ele tem que aceitar qualquer coisa. E finalizo com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, para que você entenda que você tem que permanecer de pé. E nada tem que parar o seu culto, nada tem que parar a sua fé, nada tem que fechar as portas de Deus. Nada. Está escrito assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é momento de você negar a sua fé ou a realidade. Em nenhum momento você poderá negar a sua fé. As lutas podem apertar, você pode perder tudo, mas permanece de pé, porque o que nós estamos passando, tudo indica que é início das grandes dores que iremos passar. Não podemos ser parados por um governador, viu? Imagina a bagunça que os governadores estão fazendo agora. Falando que é por causa de saúde. Eu tenho 34 anos nesse vídeo, talvez esse vídeo vá rolar alguns anos aí. Eu tenho 34 anos hoje. Dia 4 de abril, domingo agora, eu irei fazer 35 anos. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, viu? Toda vez que você coloca lá 1995 saúde, pessoas estavam morrendo na fila de espera porque não tinha UTI. Ah, coloca 2015, 2020. A saúde nunca foi prioridade do governo, porque eles ganham bilhões na área da saúde. Então eles preferem gastar muita grana em fazer você, sabe, ficar dependente, do que trazer a real solução. Mas a solução, ela sempre será uma: Deus, Jesus. E nada pode te separar do amor de Deus. E nada pode fazer você parar de prestar culto ao Senhor Jesus. Paz seja convosco.